Pessoal, hoje eu fiz um impensável, separei filmes de terror que poderiam ter passado no canal 13 de madrugada num sábado. A brincadeira é o seguinte, esses filmes nunca foram exibidos no Brasil, mas tem todas aquelas características clássicas para ter passado no Cine Band Privé. Eu sou RRB, você está no Terror de Ruby. Where you live and change for the next 7 years. Antes de iniciar a seleção com 10 filmes, fica o pedido, passou aqui, deixa a curtida, deixa o hypar, isso é muito importante para o crescimento do canal, e também maratone os vídeos, né? São quase 200 vídeos, cada novo programa, novos títulos de filmes de terror, mais de 1000 títulos indicados, faça isso e me torne um pouquinho mais visto aqui dentro da plataforma. Um Maníaco Invisível, obra de 1990, que traz uma grande paródia do universo de O Homem Invisível. É a história de um inventor surtado que vai, após tentar demonstrar seu experimento e fracassar, ser alvo de risos, acaba atacando pessoas, é condenado a uma instituição psiquiátrica, foge do lugar depois de 6 meses e assume uma nova identidade como professor de física nessa escola, e lá ele continua com seus experimentos, tem acesso a essa fórmula da invisibilidade, só que mais do que tudo ele tem um problema de mãe, ele tem um complexo de mãe, um problema com mulheres e vai atacar essas alunas numa bela tarde. É tudo o que você precisa saber sobre a história para aproveitar os quase 90 minutinhos. Tem aquela atriz chamada Savannah que pertencia a um outro tipo de filme, né? Um filme mais escaldante. Então ela se sentiu extremamente insegura em fazer um filme normal, tradicional, e ao cinema, e ela não sabia se as pessoas estavam rindo dela ou rindo de suas piadas. Infelizmente, ceifou sua própria vida em 1994. Ela teve um acidente, bateu o nariz, quebrou o nariz, ficou preocupada com sua aparência e falou: não sirvo mais para esse mundo, tchau, tchau. Aqui, uma das suas poucas aparições dentro de um cinema tradicional. Eu adoro porque ele também inspirou aquele Homem Sem Sombra do Paul Verhoeven. Eu estava assistindo, até percebi algumas semelhanças no comportamento do cientista, que é muito parecido com o comportamento do Kevin Bacon naquela obra. Aí depois eu fui pesquisar e vi que de fato teve essa inspiração. Um dos filmes mais divertidos quando você quer sátiras desse universo, que são poucas, né? Eu lembro dela e eu lembro de uma lá dos anos 40, que é A Mulher Invisível, coisa parecida, que é bem engraçada. Mas aí, gosta desse tipo de cinema e gosta de uma boa dose quente de entretenimento, é indispensável. Corra agora, parou, nem termina o vídeo, até pausa e vai assistir essa pérola. Brincando com o Perigo, Mind Twister em seu título original, primeira de 6 opções dirigidas por Fred Olen Ray. Ele bate o recorde. Nenhum vídeo que eu fiz na história do YouTube eu coloquei 6 filmes do mesmo diretor. Somente esse mestre do cinema escaldante. É a história de moças que estão perdendo a vida e estão todas conectadas à figura desse estranho psiquiatra. Nós vamos nos concentrar em uma próxima vítima, numa possível vítima. Ela vai ser uma das protagonistas e na jornada policial. Sabe quem tem protagonista nesse filme? Telly Savalas. O nosso inesquecível Kojak lá dos anos 70, tava precisando de dinheiro, eu vou fazer esses thrillers bem e ver belas moças, o que eu tenho a perder? Nada. E Suzy Slater ao seu lado, para quem maratona os vídeos do canal sabe que é a minha moça favorita dentro desse estilo quente de cinema oitentista, onde ela teve o auge. Infelizmente, aqui é o seu último trabalho, e o seu trabalho mais forte, onde ela mais se mostra, se é que vocês me entendem. Eu acho que ela ficou tão envergonhada com seu papel nesse filme que se mudou de cidade, abandonou a carreira de atriz e foi fazer, sabe-se lá o quê. O que ela foi? Sumiu, desapareceu completamente, ninguém sabe. Depois de... Ela fez aquele filme Shopping Mall, dos anos 80, que é um clássico, e acho que foi com a Barbara Crampton, não sei se foi a Linnea Quigley ou a Barbara Crampton, e depois de 30 anos eles iam se reunir e a Barbara Crampton tentou encontrar a Suzy Slater, não conseguiu, ninguém sabe onde ela está enfiada, mas essa obra é uma pérola, porque além das cenas fortes, além do terror, além das cenas gráficas, que incomodam um pouco até em alguns momentos, ainda tem uma boa trama de investigação. Então você vai encontrar uma qualidade duvidosa, mas vale a pena assistir, vale a pena conhecer essa pérola. Ela saiu simplesmente para ganhar uns trocados, nada além disso, mas diverte. Give it to me and I'll only cripple you.
Magias do Mal Verdadeiro, horror. Olha a criatividade da tradução, porque em seu título original é Evil Toons, né? É simplesmente isso. Novamente, Fred Olen Ray. Aqui é um filme de terror que vai misturar animação. É tipo uma cilada para Roger Rabbit, quem diria, numa obra de terror baixo orçamento, com grandes atrizes, inclusive Monique Gabriele, quase esqueci, eu ia falar o segundo nome errado, Monique Gabriele, que é uma das grandes musas também desse cinema escaldante. É a história de uma empresa de limpeza de grandes casas, todas moças, né? Moças que vão 20, 25 anos, elas pegam essa grande mansão, abrem durante essa noite um livro amaldiçoado e despertam esse formato animado do diabo, do inferno, que vai possuir cada uma delas, tentando ganhar força para dominar a vida na Terra. Além da Monique Gabriele, nós vamos ter o David Carradine, porque tem o Kit Carradine e tem o John Carradine, eu sempre me confundo. O David Carradine como protagonista. Ele, a mesma história do Telly Savalas. Vou ganhar uns trocados e vou estar ao lado dessas moças. Você não poderia me fazer mais feliz. E o filme é muito engraçado, o filme é muito divertido. É aquele trash em que todas as piadas funcionam, tem as situações de terror, e esse diretor tem essa característica, que é algo que não existe em outros nomes. Ele traz as suas extravagâncias, traz os seus exageros, só que consegue atribuir qualidade às cenas. Então qualquer coisa que você perceber do Fred Olen Ray pode colocar na sua televisão que é boa, que é coisa que vai te deixar com um sorriso no rosto. E Evil Toons tá aí, um dos poucos exemplares com essa mistura, né? Live action com animação, coisa maravilhosa. The Transylvania Yellow Pages. Should we look inside? Confusão nas Estrelas, uma trama intergaláctica dos anos 80, é sobre uma guerreira que é alvo de um jogo de enganações, presa, condenada por um crime que não cometeu, e dentro desse presídio, no meio do espaço, sabe-se lá em qual galáxia, ela tem que lidar com as prisioneiras, uma carcereira do mal e também a chefe, a diretora do presídio, que tem gostos bem peculiares. E, em um momento ou outro, vilões masculinos sendo introduzidos, bem leve, tá? Faixa etária 16 anos, esse é o filme que menos exibe comissões de frente, mesmo nas cenas de terror, você assiste sem nenhum momento de nojeira, nada, é só simplesmente diversão pela história, alguns momentos de vergonha alheia, e a versão como protagonista de Taubaté, da Sybil Danning, uma musa lá do início dos anos 80, que perde, praticamente a mesma moça com menos atributos, e a versão de Itu, da Isabelle Rossellini, lá do Veludo Azul, o mesmo rosto, só que muito mais volume. Pena que ela fez pouquíssimos filmes, 5 ou 6 filmes, eu só assisti esse, o resto é tudo trash, mas vale muito a pena conhecê-lo. Fred Olen Ray à frente da direção, e muita criatividade nos efeitos especiais. Deixa qualquer filme de pouco orçamento que sai hoje em dia no chinelo. Ligações com o Desejo, uma dobradinha do Jim Wynorski. Anos 90, após aquele período de glória do diretor nos anos 80, ele possui bem menos qualidade, bem menos talento do que o Fred Olen Ray. Ele não está muito preocupado em trazer histórias envolventes, efeitos especiais. A preocupação dele, a gente sabe qual é. Aqui é a história de um homem que perde sua esposa, a esposa é assassinada e ele é o principal suspeito. O detetive entra em sua residência e ele fala, vamos lá, vamos conversar. Tem uns 3, 4 meses que eu tô traindo a mulher sem parar. Eu comecei a um chat virtual e cada mulher que eu encontro aqui eu vou pra cama. Tô nem aí, meu amigo. E eu acho que uma dessas moças acabou colocando fim à vida da minha esposa. Nós vamos acompanhar exatamente essa investigação, tudo com um grande plot twist no final, que a gente pega uns 30 minutos no remake. Eu vou falar do remake daqui a pouco, que é também do Jim Wynorski. E esse é muito mais, falar do remake, que é uma pérola, é um negócio trash sem nenhuma explicação. Esse se utiliza de mais rigor climático, a gente sente mais os personagens, as atuações são muito mais positivas. Tem muito no outro filme,
tem 1 ou 2 cenários e um monte de moça. Aqui tem um monte de moça e vários cenários, cenas em ruas movimentadas. Isso atribui a nossa experiência assistindo, né? Não é de boa qualidade, é bom que se diga, mas eu me diverti bastante, eu gostei desse thriller quente. I'll get that lighter for you. Lost Connection, novamente de Wim Norski, 10 anos depois, um remake da obra anterior, só que praticamente sem dinheiro para orçamento, somente dinheiro para as atrizes. Tudo que você encontrou em cenas escaldantes, aqui você pode multiplicar por 10, seja em intensidade ou mesmo em duração. Só tem isso. Praticamente só tem isso, em um momento ou outro nós vamos entrar numa investigação, uma conversa aqui, uma conversa ali, um jogo de enganação, uma outra morte, um outro ataque, o mesmo plot twist, né? Mas esse parece muito mais com o tema, né? Cineband Privé. Esse seria perfeito ali para você assistir numa noite, uma madrugada perdida de 2003, 2004, 2005. It didn't take long before I knew something was happening. Bikini Drive-In, roubei um pouquinho para inseri-lo no vídeo de hoje, porque é mais uma comédia que parece uma grande homenagem ao mundo do cinema, aos drive-ins lá dos anos 70, é a história dos anos 70 não, mais anos 50, né, que teve seu auge lá nos Estados Unidos, é a história de moças que vão herdar esse drive-in velho acabado de um tio que acabou de morrer e vão tentar ficar com o local, só que para isso elas precisam reunir $25 mil para pagar uma dívida antiga, uma dívida de imposto de renda, de terreno, sabe-se lá o que. Para isso elas escolhem fazer uma noite, uma exibição única, atraindo até belas garotas. É aí que Michelle Bauer, a nossa musa lá dos anos 80, vai fazer uma participação especial, só que ela é simplesmente a cereja do bolo, porque a diversão tá na trama, cada piada, tudo de bom gosto, as atrizes não são submetidas a humilhações, como é algo quase regra dentro desse cinema, o espectador não fica enojado pelas cenas, não tem muitas cenas de terror, infelizmente. É mais um joguinho de enganação entre mafiosos e essa moça tentando levar o drive-in adiante, mas eu me diverti bastante, desde momentos que eu dei gargalhada, principalmente no final, uma grande homenagem, aí sim, ao cinema de terror, aquelas exibições clássicas de filmes de monstros lá dos anos 50, e o time de atrizes impecável, se é que vocês me entendem. Well, I imagine it was in a press release. Hey, King Kong, you seen him yet? By the way, Hey, you goon, I'm talking to you! I'm not a coon. No, I'm not. Fluidos do Mal, a história de um casal. O homem é um escritor que está em crise frequente, uma loja de antiguidades, encontra esse jarro com fluido e uma aparente criatura dentro, paga uma quantia exorbitante e leva para sua casa. Vai combinar com a decoração, né? E a criatura parece influenciar a atitude dos personagens, desencadeando o pior de cada ser humano. Tem esse homem, tem sua esposa, tem sua secretária, tem seu gerente comercial e tem até mesmo seu chefe que coloca dinheiro, tem um gangster de outro lado, aquela trama em que não faz muito sentido as atitudes dos personagens, o desenrolar de história. O que a gente encontra aqui é muito terror. Tudo que eu falei da obra anterior, de bom gosto, aqui é o contrário. Atrizes submetidas a cenas patéticas, atores com diálogos que a gente mal consegue compreender o que eles estão tentando expressar, seja pela ruindade das atuações ou mesmo de roteiro, mas nós temos a participação especial de Henry Silva, lendário ator de vilões lá dos anos 60, 70 e 80, aqui durante 5 minutinhos, nem sequer levanta direito para falar suas frases, claramente ganhou aqui uns $500 mil, $1 milhão, tá muito bom, ele que morreu não faz muito tempo, morreu velhinho, então é uma obra bem trash, bem ruim, mas que traz cenas hilárias de vergonha alheia, que você não acredita. Como que eles tiveram coragem de filmar isso? I bought a computer last month just for you, Murray, remember? Yeah, I remember, yeah, but you still haven't learned how to use it, so I figured Carol could speed things up a little, you know? Murder Size, obra mais recente, quase amadora, feita por fãs de terror, a história de um estúdio, estão gravando uma espécie de clipe musical e tem um assassino entre eles, que vai dar um fim um a um a vida dos nossos personagens. Nós não vamos tentar fazer nada, nós vamos simplesmente aproveitar os diálogos perdidos, as sequências de terror que não tem nenhuma credibilidade de história, elas não tentam trazer desfechos, apenas mais dúvidas em nossas cabeças, e é para você que gosta desses trabalhos que
por fãs, de pessoas com, sei lá, 2, 5 mil dólares, 20 mil dólares, aqueles planos bem fechados, cinematografia que é quase uma atrocidade, mas considerando como foi feito, é uma homenagem fascinante ao mundo dos anos 80, a gente tem muito a enaltecer quem criou isso, a diretora, os atores, tá? E assista lá, uma obra de bom gosto, mas de péssima qualidade. Alienator, a Exterminador Indestrutível, outra trama intergaláctica, só que dessa vez um homem, um prisioneiro espacial, escapa exatamente para a Terra. Eles vão enviar uma exterminadora para o capturar, só que em meio a essa busca, ela destrói tudo, ela promove o caos, ela não tá nem aí, ela é do bem, ela é do mal, ela inaugura uma nova categoria sci-fi, em que você percebe um nível trash somente pelo figurino. Tem todos aqueles atores mais clássicos dentro da filmografia do Fred Olen Ray, né, que é atores sem muita capacidade de interpretação, mas com grande poder de envolver o espectador. E tem, aí sim, aqui um bom ator, Jan Michael Vincent, como um dos protagonistas dessa história completamente surtada. É isso aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Saiba que esse é o terceiro programa que eu trago sobre filmes quentes de terror. Vou deixar os 2 volumes anteriores, cada vídeo novos títulos diferentes. Muito obrigado, eu vejo todos vocês nos próximos dias, semanas, meses, anos, quem sabe.